Castanha, queria saber as suas percepções do jogo, né? Infelizmente, a gente não vai estar com as imagens agora para estar colocando, mas, de qualquer forma, mesmo sem imagens, eu acho que dá para a gente pegar muita coisa, pelo menos uma análise bem detalhada da sua parte, quanto ao empate contra o Tadieres pela Libertadores em 2-2. Então, vai que é tua, Castanha. O que tu achou do jogo, irmão? Ligou. O que acontece, né, Cleitinho? Mais um jogo, né, do Flamengo, que o Flamengo desempenha muito mal. Ontem a gente deu 3 chutes no gol, galera. 3. É que 2 entraram. Eu acho que o goleiro tava frio, Marcão. Então, né, quando chutaram ali, acabou entrando. Mas brincadeiras à parte, porque tem que brincar mesmo, para poder falar de uma situação dessa, né, de um Flamengo ontem que nada produzia, que não conseguia, né, criar, né, oportunidade de gol, que não finalizava e também não marcava alto, não fazia nada. Então, o que acontece, né, no jogo de ontem? Foi um Tadieres diferente, Tadieres que pressionou, né, o Flamengo, um volume muito grande também, e pressionando muito. Não sei se vocês repararam, ele botava, às vezes, no lance, 3 jogadores para pressionar o homem da bola, né, para tentar roubar, pressionar, né, o Flamengo. E o que eles faziam, Marcão? Eles empurravam 4, às vezes até 5 jogadores na última linha do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo não pressionava lá a saída de bola, então deixava eles à vontade, né, para poder sair, e eles se posicionavam atrás dos nossos volantes, né, jogando na última linha, tentando criar essa superioridade numérica. E ali por aquele lado esquerdo nosso de defesa, era por onde eles conseguiam criar bastante. Por quê? Porque o Felipe Luiz ele sai, né, para poder diminuir o espaço, né, do cara do setor dele e abre aquela janela, né, que a gente sempre fala entre o Davi e, né, o Felipe. O Davi tinha que sair muitas das vezes, uma vez até ele foi vendido, né, ele saiu, né, e a bola passou por ele, porque ele tinha que cobrir, né, muito aquele lado, né, dali. E aí as coisas vão piorando, né, conforme o Pablo sai machucado, entra, né, o Arão vai para a zaga, e aí ele faz uma opção pelo Andrés Pereira. Mas aí, Marcão, Cleitinho, galera do chat, esqueçam o nome, esqueçam o Andrés Pereira, esqueçam o Thiago Maia, vamos falar de característica deles. Quando você entende que o Andrés Pereira, você precisa de quê, Marcão? Você precisa ter a bola, você precisa marcar mais alto, você precisa controlar o jogo com a posse de bola, porque ele não é um cara marcador, ele não é aquele cara de botar o pé na bola, de roubar, daquela intensidade, ele é muito mais um cara de cortar a linha de passe, né? Então você precisa estar jogando mais alto, pressionando o adversário para você ter a bola a maior parte do tempo. Se ele tivesse colocado o Thiago Maia, por que eu estou falando isso? Porque ele começou a marcar em bloco médio, bloco baixo. E aí, cadê aquele cara para roubar a bola? Ficava muito sobrecarregado o João, né, para variar. E aí, se fosse para marcar em bloco médio, em bloco baixo, tem que ser o Thiago Maia. Não tenha dúvida disso. Né? Teria que ser o Thiago Maia para tentar o quê? Roubar uma bola e aí tentar uma velocidade do Bruno Henrique, né, do Gabigol. Ou seja, foi um Flamengo ontem, até meu tempo, covarde, né, de tentar não jogar, não conseguia ter o controle do jogo. E aí as mesmas falhas rotineiras, né, cara? É aquelas mesmas falhas, porque a gente vai falar, né, do gol contra do Arão, e ele tem uma falha ali muito grande dele, porque eu acho que é muito mais da posição, Marcão. Por quê? Porque ele é um cara que faz aquele mapeamento quando tá jogando no meio de campo, né, para saber, para o setor, aquela visão periférica, para saber onde tem jogador para poder dar o passe. Mas na zaga, talvez ele tenha essa mais dificuldade, porque ele estava absoluto, absoluto na área, né, e ele vai tentar dar um carrinho e aí acaba fazendo contra. Mas por um setor, né, jogando nas costas do Isla, ou seja, aquele mesmo velho problema da marcação, aquele lado direito, né? Então, assim, foi um Flamengo corriqueiro, um Flamengo que voltou a errar, né, que pouco produziu e que fomos salvos ontem por lampejos dos nossos jogadores diferentes. A verdade é essa. A Arrascaeta sempre nos salvando, com aquele chute magnífico de fora da área. Gabigol, né, depois com aquele passe sensacional também, né, para o Pedro fazer o gol, que bom, o Pedro voltou a marcar, né? E aí é o que a gente fala, muito pouco para o Flamengo. A gente até brinca aqui, Cleitinho e Marcão, eu quero ver se vocês concordam, que fala assim: não, o Flamengo não é regular. Não, o Flamengo é regular sim. O Flamengo é regular, joga sempre mal. A oscilação fora da curva foram os jogos contra São Paulo e contra Palmeiras no Maracanã. A verdade é essa. Pega o Sport de Cristal, primeiro tempo mais ou menos, segundo tempo muito ruim. Atlético Goianiense, primeiro tempo
ruim, segundo tempo mais ou menos, melhorou um pouco. A gente não consegue ter um jogo que a gente jogue do começo ao fim, que a gente controle o jogo, que a gente tenha aquela consistência. Então, assim, pega o jogo Católica, primeiro tempo muito bom, segundo tempo muito ruim. Então não tem jeito, irmão, a gente não consegue fora de casa, então, a gente tinha a melhor campanha, a gente era sempre a melhor campanha fora de casa, a gente botava a culpa no gramado, lembra, Marcão? Porque o gramado do Maracanã é ruim, então tu vai jogar em tapete. Ontem era um tapete, tapetão, né? O estádio lá do Tadieres, e a gente não conseguia nem ficar com a bola. Então, assim, é um time que não evolui, é um time que não progride. E aí, Marcão, eu tenho muita preocupação, e eu falo preocupação porque o Paulo Souza é treinador do Flamengo, a diretoria aí, até agora a gente vai debater daqui a pouco sobre isso. Mas teve a pré-temporada, teve o Carioca, teve a fase de grupos. E a gente não consegue evoluir. A gente vai evoluir quando? No mata-mata de Libertadores, no mata-mata de Copa do Brasil, e quando afunilar o Campeonato Brasileiro? É preocupante, irmão. Eu acho que a frase ideal, na verdade, a palavra ideal, Marcão, que o Castanha usa para essa análise inicial é justamente a palavra covarde. O Flamengo, até no início do jogo, teve a posse de bola, depois ele se perde todo, não consegue mais impor o seu ritmo de jogo e, por conta disso, acaba se acovardando, né? Indo para as cordas e deixando o Tadieres nocautear o Flamengo. E olha que o Tadieres nem chutou tanto a gol, mas dava a impressão realmente, e se confirmou, justamente pelo volume de jogo que eles conseguiram ter por conta da bola nos pés, né? Assim, a covardia, assim, achar o Flamengo covarde, eu achei no segundo tempo contra a Católica. Achei o time bem covarde. Porque a gente estava na frente e tal, e tentou segurar uma situação, e a gente levou um sufoco pelo lado do Isla ali, e acabou levando o gol lá no finalzinho, né? O gol contra do Pablo. Castanha toca em alguns assuntos, assim, em alguns pontos que eu concordo demais. Eu acho que muita gente fala dos jogadores, né? É muito erro individual. Eu sou um cara que falo muito do erro técnico, né? A gente erra muito passe, a gente erra muito tomada de decisão. Mas eu consigo perceber o erro tático. E aí eu queria até perguntar para o Castanha. Me incomoda a tranquilidade que os jogadores adversários têm de pegar essa bola no meio-campo, ali na intermediária do Flamengo, e progredir sem nenhuma marcação. Ontem a gente toma um gol igual o gol do São Paulo. O gol que a gente tomou do São Paulo é um gol igual ao gol que a gente tomou ontem. O Rafinha recebe, ninguém marca. Tá no mudo aí, Castanho. Tá no mudo. Católica, tudo igual. Assim, o cara progride muito tempo sem ser incomodado. E assim, só pode ser erro tático, gente. Ou é erro de posicionamento, ou é erro de movimentação. O segundo gol ontem, depois eu mostrei até para o Cleito depois o vídeo, né? Tava eu, o Cleito, o Bigode, eu mostrei o vídeo que eu queria mostrar na live e a gente não pode, eu mostrei para o Cleitinho e para o Rodrigo ontem. É um chute do Santos para o meio campo, segundo gol, tá? É um chute do Santos para o meio campo, um chute errado, né? A bola cai no meio de campo. O cara que toma essa bola, ele dá um passe para um cara assim, 3, 4 metros à frente. O cara tá na intermediária. Tem o Andrés de um lado, o João Gomes está pela esquerda, tem o Andrés, tem o Bruno Henrique ali. O Felipe Luiz vem para dar combate, refuga e volta, porque tem um cara passando nas costas. Aí o Andrés acha que o Felipe Luiz vai e tal, o cara passa batido, sem ninguém dar o combate. Ele faz o cruzamento. E aí o Isla foi o Isla, que a gente conhece. E a gente levou o gol lá por trás. Queria saber por que os caras têm tanta facilidade, Castanha, de progredir assim com a bola, cara. Porque a gente não pressiona o portador da bola. É muito fácil, né, jogar contra o Flamengo em linha média, em linha baixa. E nesse lance aí, o Felipe Luiz, ele larga porque ele vai acompanhar um cara que passa no setor dele. O André está do lado, irmão. E ele não se esforça para ir ali, chegar no cara. É uma coisa impressionante. Do lado dele, irmão. Do lado dele, mano. E ele não vai lá para poder pressionar. E aí acontece isso. E aí é que eu te falo, é o mesmo erro que o Flamengo vem cometendo. O Flamengo tem sempre aquele elo fraco que é a bola do lado oposto. Então, se a bola está do lado esquerdo, nosso segundo pau lá é um problema. Quando a bola está do lado direito do ataque adversário, o nosso lado esquerdo, nosso lado direito de defesa, esse então é muito mais complicado, né? Que como o Isla, né, marca mal. E não é só o Isla, né? Rodinei também, acho que é até pior, marca até pior.
E o Mateuzinho também não é grande coisa, mas acho que é o melhorzinho dos três na hora de, né, de fechar aquele espaço ali. Então, vamos Flamengo. E, Marcão, preste atenção. Analisa comigo os melhores jogos do Flamengo com o Paulo Souza. Os melhores jogos. Veja como a gente marcou. O nosso jogo sem a bola, porque com a bola a gente ainda tem lampejo. Ele tirou muito. Paulo Souza tirou muito a nossa parte de criação. A gente, com todos os treinadores pós-Jesus, a gente tem crítica a todos eles, o nosso time produzia muito. Muito, muito. Com o Domi, não precisa nem falar, produzia demais, tinha problema defensivo. Com o Rogério, produzia menos porque ele gostava muito da posse de bola, então ele preferia controlar o jogo com a posse de bola, mas mesmo assim vinha na coletiva e falamos, temos 11 finalizações, 13 finalizações, o time dele não criava. O time do Renato, que era bagunçado e foi caindo porque não tinha treino, produzia pra caramba ofensivamente. Fazia goleada em todo mundo. Tinha problemas defensivos. Hoje, a gente continua tendo, porque só parece que a gente melhorou defensivamente. Não parece. Olha os gols que a gente toma. E gols repetidos. Então, a gente continua com problemas defensivos e paramos, né, de criar, de ser aquele time que ofensivamente criava em todos os jogos. E que, às vezes, maquiava um pouquinho os nossos problemas, porque a gente ia lá, fazia 2, 3 gols, né, maquiava o nosso problema. Repare, jogo contra o Palmeiras, no Maracanã não ganhamos, mas jogamos bem. São Paulo, o próprio Tadjeres, Botafogo, que também era um time muito mais fraco, mas não importa. Olha como a gente marcou nesses jogos. Você lembra, Marcão? Você lembra, Cleitinho? Como a gente marcou nesses jogos? Sempre que a gente cai... É claro que quando a gente fala marcar alto, marcar pressão, não é 90 minutos, a gente sabe disso, tá, galera? Mas tem momentos que eles conseguem quebrar uma linha, tem momentos que eles ganham uma segunda bola e que você tem que baixar a sua linha. A gente sabe disso tudo. Mas quando a gente consegue encaixar nossa marcação lá, a gente recupera a bola muito rápido, a gente finaliza, a gente consegue criar, porque a gente pega uma defesa desarrumada. Então a gente cria muito por ali. Quando a gente tem que marcar a linha de passe, a gente tem uma dificuldade imensa. Seja por falta de entendimento dos jogadores, seja porque eles não querem, né? Pode ser também, né? Então, eu acho que esse é o maior problema do Flamengo. É o Flamengo sem a bola. O Flamengo sem a bola é muito fácil criar, né, na defesa, no meio campo do Flamengo, em tudo, que começa lá na frente quando não tem pressão ao portador da bola.